Livro de Leonel, O Preço de Ser Diferente, escrito pela médium Mônica de Castro. Capítulo 27. Ao receber a notícia de que Eric havia falado a verdade, Noêmia quase pulou de contentamento. O filho não mentira, afinal. Era mesmo inocente naquela história. Desligou o telefone assim que ouviu ruídos na porta. Era Silas, que vinha chegando do trabalho, mas não era prudente que ele recebesse a notícia ainda. Com quem estava falando? Indagou o carrancudo. Com minha irmã, respondeu Noêmia apressada e saiu para a cozinha. Silas não se convenceu e saiu atrás dela. Você está mentindo, acusou. Aposto que falava com seu filho. Que filho? Não foi você mesmo quem disse que não temos mais filho nenhum? Não se faça de tola, Noêmia. Sei que você tem se encontrado com Romero. Por um instante, sentiu-se tentada a falar a verdade. Ele não podia mesmo proibi-la, mas ela ainda não se sentia segura o suficiente para enfrentá-lo. Tudo isso por causa de Romero, não é? Indagou Silas com desdém. Romero é meu filho? Defendeu-se, afinal. Se é só seu, porque eu não tenho filho algum. Então, por que pergunta? Porque quero saber com quem você anda falando. Não a quero envolvida com aquele sem vergonha. Ele não é sem vergonha, é nosso filho. Já disse que não tenho mais filho, gritou irado. Mas eu tenho, retrucou ela calmamente, lutando para conter o nervosismo. Só lamento ter permitido que você tivesse me afastado dele por tanto tempo. Você o tem visto, não é? Tem visto aquele vagabundo? Ele não é vagabundo. Está no último ano de medicina. Está? Silas espantou-se. Jamais poderia imaginar que Romero fizesse uma faculdade. Está, vai se formar e ser alguém na vida. Como você sabe disso? Ouvi falar. Silas calou-se novamente. Não queria nem saber como ela ouvira falar. Se descobrisse que ela e Romero andavam mesmo se encontrando, nem queria pensar na briga que iriam ter. Desde que Romero se fora, nunca mais tivera notícias dele. O máximo que soubera era que o médico o acolhera, porque fora o próprio doutor quem fora até sua casa buscar suas coisas. Mas que Romero estava estudando para ser médico era uma novidade e tanto. Não sentiu mais vontade de prosseguir com aquela discussão e voltou para a sala. Talvez tivesse sido muito rigoroso com o rapaz. Ele dera um mau passo na vida, tudo por causa do atentado que sofrera. Fora aquele canalha do Júnior quem o viciara. E depois Mozart completara o serviço. Se ele não tivesse se envolvido com Mozart, talvez não tivesse ficado daquele jeito. Sim, a culpa não fora dele. Fora de Júnior e de Mozart. Foram eles que levaram o filho para o mau caminho, ensinando-lhe coisas que jamais teria aprendido na convivência com a família, porque era uma família decente e Romero não teria aqueles exemplos ali. Ficou imaginando como andaria o processo em que se envolvera. Teria mesmo sido capaz de violentar aquele garoto? Pelo que conhecia de Romero, ele jamais teria cometido um ato infame daquele. Mas o filho tornara-se homossexual e tudo era possível.
Deixara de lado os princípios que Silas lhe ensinara para se entregar a uma vida transviada, interessando-se por homens. Não teria mesmo violentado o menino? Era um pederasta. Deixou de lado esses pensamentos e foi até a caixa de correio. Fazia já algum tempo que o banco deixara de lhe enviar os extratos de sua caderneta de poupança. Ele perguntara a Noêmia se ela não os recebera, mas ela dissera que nenhum havia chegado. A caixa de correio estava vazia. Noêmia já havia recolhido a correspondência e nada dos extratos. Precisava dar um pulo na agência para reclamar. Por que será que a caixa não manda mais os extratos? Indagou, sentando-se à mesa para tomar um café. Da beira do fogão, Noêmia teve um sobressalto. Cada vez que Silas perguntava pelos extratos, ela ficava apreensiva. Se ele descobrisse que ela estava tirando dinheiro para dar ao filho, teria uma briga como nunca antes haviam tido. Eram suas economias e ela as estava desviando para ajudar Romero. Por isso não chegavam os extratos. Toda vez que o carteiro passava, ela corria a apanhar as cartas e subtraía os extratos, queimando-os no fogão. Fazia isso havia alguns meses e Silas não desconfiara a princípio. Só que nos últimos dias vinha insistentemente perguntando pelos extratos. Devem estar se extraviando, tentou disfarçar Noêmia. Mas se você quiser, vou lá amanhã e procuro saber o que está acontecendo. Faça isso. Silas nem desconfiava da mulher. Jamais poderia imaginar que ela estivesse sacando dinheiro da conta. Seria mesmo uma boa ideia que ela fosse à agência reclamar. Isso lhe pouparia o trabalho de ter de sair mais cedo da escola só para ir até o banco. No dia seguinte, lá foi Noêmia para a Caixa Econômica. Não sabia como resolver aquilo. Precisava evitar ao máximo que Silas descobrisse que ela estava retirando o dinheiro. Entrou na fila do caixa e, na sua vez, pediu que lhe informassem o saldo. A moça do caixa consultou as listagens e anotou o valor num papelzinho, entregando-o a Noêmia. Foi assim que teve uma ideia que poderia enganar Silas, ao menos por enquanto, até que Romero fosse inocentado e voltasse a trabalhar, quando então reporia o dinheiro que tirara. Aproximou-se de um rapaz que estava no balcão preenchendo uma ficha de depósito e pediu a ele que anotasse num outro papel a quantia que ela lhe ditara. O rapaz, julgando-a meio cegueta, fez como ela lhe pediu. E Noêmia saiu dali satisfeita. Quando Silas chegou em casa no fim da tarde, ela lhe mostrou o papelzinho que ela pedira ao rapaz para escrever com um valor mais elevado. Tem certeza de que é só isso? Indagou ele preocupado. Pensei que tivéssemos mais. Ela tomou um susto. Achara que havia chutado uma importância suficiente, mas, pelo que Silas dizia, equivocara-se. Nunca fora muito boa mesmo nas contas. Ainda assim, conseguiu se controlar e esclareceu. É só isso sim. Foi o saldo que a moça do caixa me deu. Por que não tirou um extrato na máquina? Ora, Silas, você sabe que não sei mexer com essas máquinas modernas. Fico toda enrolada. Podia ter pedido a alguém para ajudar. Meu Deus, será que não serve o papel que a moça deu? Vai desconfiar do banco agora, vai? Não,
Mas e os extratos? Por que não têm chegado? O gerente disse que nosso endereço estava errado. Está providenciando a correção. Silas não se deu por satisfeito, mas não disse nada. Aquilo tudo era muito estranho e ele agora começava a desconfiar. Por mais que Noêmia não soubesse lidar com aquelas novas máquinas, sempre havia um funcionário do banco disposto a ajudar. Ela estava escondendo algo e ele iria descobrir. Na primeira oportunidade, iria ele mesmo à agência para saber o que estava acontecendo. Noêmia, por sua vez, sentiu o coração apertar-se. Se o marido descobrisse, ficaria uma fera, e aí sim é que jamais perdoaria Romero. Precisava falar com o filho para repor o dinheiro o mais rápido possível. Na segunda-feira, ao visitar o filho, encontrou-o em companhia de Mozart. Bom dia, dona Noêmia, cumprimentou o rapaz. Bom dia, Mozart. Aproximou-se de Romero e beijou-o no rosto. E você, meu filho, como está? Bem, mãe, feliz. Também estou aliviada. Queria vir aqui antes, mas seu pai está ficando desconfiado. Não quero lhe causar problemas. Seu pai e eu temos muito que nos entender e isso já não me assusta tanto. Não é com isso que estou preocupado. Com o que é, então? Seu pai está ficando desconfiado porque os extratos do banco não chegam mais. Eu os separo do restante da correspondência e os queimo. Extratos do banco? Estranhou Mozart. Mamãe vem fazendo saques na poupança que tem com papai para me ajudar. E agora ele está desconfiando. Mas eu não podia deixá-lo ver os extratos. Ia descobrir tudo. Por que não me avisou, Romero? Tornou Mozart. Eu poderia tê-lo ajudado. Não é justo. Não quero seu dinheiro. Isso não é hora para o orgulho. Se seu pai descobrir, vai brigar com sua mãe. Ele não pode descobrir, falou Romero. É por isso que preciso lhe pedir um favor, retrucou Noêmia. Assim que isso terminar, arranje um emprego e reponha o dinheiro. Não sei se poderei enganar seu pai por muito mais tempo. É claro que não vai poder, avaliou Mozart. Quanto tempo acham que vai demorar até que ele descubra tudo? Mais um mês ou 2 no máximo. Estou tentando fazer com que ele acredite que os extratos se extraviaram. Acho que o convenci. Não se iluda, dona Noêmia. Seu Silas é um homem esperto demais. Em breve vai descobrir tudo. Não posso nem pensar numa coisa dessas, afirmou Romero. Meu pai vai fazer um escândalo. Por isso, aceite minha oferta. Deixe-me emprestar-lhe o dinheiro. Quando voltar a trabalhar, você me paga. Talvez você deva aceitar, sugeriu Noêmia. Não quero mais encrencas com seu pai. E o que você nos deve pode ficar devendo a Mozart. É isso mesmo, concordou Mozart. Quanto antes repusermos a importância que sua mãe tirou, melhor. Vai evitar muitos aborrecimentos. Está certo então, concordou Romero, mas é apenas um empréstimo. Quando eu for absolvido, vou terminar a faculdade e arranjar um bom emprego. Aí pago-lhe tudo. Quanto foi que você já sacou, mãe? Noêmia abriu a bolsa e retirou as guias de retirada. Rapidamente, Romero fez as contas e calculou mais ou menos os juros que perderam, apresentando o total a Mozart. Muito bem, amanhã mesmo vou trazer o dinheiro. Que bom que você vai ajudar, Mozart, agradeceu Noêmia. Essa situação já estava me afligindo.
Não precisa agradecer. Será que a senhora pode voltar amanhã para apanhar o dinheiro? Darei um jeito. Silas sai cedo para o trabalho e não perceberá minha ausência. Era o que esperava. No dia seguinte, daria um jeito de tornar a aparecer, apanhar o dinheiro e correr para a Caixa Econômica para fazer o depósito. Depois pediria um saldo já contando o depósito e levaria o valor a Silas. Diria que a moça se enganara na outra vez, dando-lhe o saldo da conta de outra pessoa, e ele não teria motivos para desconfiar. Assim que Silas saiu para o trabalho, Noemi apanhou a bolsa e partiu ao encontro de Mozart. Haviam marcado na própria pensão em que Romero vivia e ela não queria se demorar. Precisava fazer o depósito o mais cedo possível. Quando chegou à pensão, Mozart já estava lá e rapidamente lhe passou o dinheiro. Ela agradeceu e dirigiu-se ao banco. Antes de a agência abrir, Silas já estava na fila para entrar. Aquela história de saldos no caixa não o havia convencido. Noêmia não era nada estúpida e não iria convencê-lo de que não sabia tirar um extrato na máquina. Foi logo um dos primeiros a chegar à máquina e digitou pausada e corretamente os números correspondentes. Em poucos segundos, retirou o extrato. Não foi nem preciso conferir atentamente para saber que algo estava muito errado. Logo no topo, avistou a anotação de uma retirada, um pouco mais abaixo, outra. Por fim, o saldo bastante reduzido, bem inferior àquele que Noêmia lhe fornecera. Pediu para falar com o gerente e solicitou que lhe mostrasse um extrato completo. Não havia como imprimir um naquele momento, mas o gerente consultou as anotações na ficha de Silas e informou as datas e os valores de todas as retiradas, o que o deixou estarrecido. Não disse nada, porém. Apanhou os papéis, agradeceu e foi embora. Noêmia tinha muito que lhe explicar. Quando Noêmia chegou para fazer o depósito, Silas já havia partido. Sem de nada desconfiar, depositou a importância que Mozart lhe dera e pediu novo saldo no caixa. Devia servir para convencer o marido. Foi para casa. Ao chegar, estranhou que Silas a estivesse aguardando no sofá da sala. Aquilo não era comum. O marido nunca chegara em casa antes das 6 horas. Por que voltara tão cedo? Silas? Alarmou-se. O que houve? Por que está em casa tão cedo? Está doente? Ele se levantou bruscamente e estendeu os papéis diante dela, quase esfregando-os em seu nariz. O que houve? Esbravejou. Eu é que lhe pergunto, o que é isso aqui? Aturdida, Noêmia apanhou os papéis das mãos de Silas e examinou-os, imediatamente reconhecendo as anotações e o extrato bancário, relatando minuciosamente cada retirada efetuada ao longo daqueles meses. Silas começou a balbuciar. Não fique bravo, posso explicar. Acho bom mesmo. Para onde foi nosso dinheiro, hein? O dinheiro que juntei com tanto sacrifício para nossa velhice, Noêmia, para que você não tenha mais de forçar a vista costurando para fora. E agora, o que temos? Nada. Foi-se quase tudo. Não é bem assim. Não? Pois então, o que é isso? Não sobrou nem a quarta parte do que tínhamos. Por quê? O que você fez com o nosso dinheiro? Precisei dele. Aposto que sei para quê. Para ajudar aquele pederasta do seu filho, não é? Por quê?
Ele queria fazer uma operação de mudança de sexo? Silas, objetou chocada. Como pode falar assim do nosso filho? Já disse que não tenho filho, mas eu tenho, pois ele é só seu filho, não é meu. É uma pena que você pense assim. O Romero é um bom rapaz e está estudando para ser médico. Imagino que belo médico não vai ser, ironizou. Vai dar em cima de todos os pacientes homens. Isso é um absurdo. Romero é um rapaz decente, só agora pude perceber isso. Não quero retomar essa discussão, Noêmia. O que quero saber é o destino que você deu ao nosso dinheiro. Quer mesmo saber? Pois dei a Romero, sim. Ele estava precisando e eu não podia deixar meu filho passando necessidade por causa de sua mesquinharia. Mesquinharia? É errado não querer distribuir o que economizei para a velhice? Não distribuí nada. Dei a meu filho porque ele estava precisando. E se você não gostou, lamento. Ele a convenceu, não é mesmo? Aposto como fez um draminha qualquer e você logo ficou com pena. Ele está sendo processado por um crime que não cometeu. Quem garante? Ele é um viadinho declarado. Quem garante que não fez mal àquele garoto? O próprio menino. Ele revelou a verdade, contou que não foi Romero. E daí? Disse Silas com certa hesitação. O dinheiro é nosso, você não poderia tê-lo dado a ninguém sem me consultar. Você disse bem, Silas, o dinheiro é nosso, não seu. Mas fui eu que ganhei com o suor do meu trabalho e do meu também. Ou você se esquece quanto venho trabalhando esses anos todos dentro desta casa, sem pedir nada, sem reclamar de nada, aceitando tudo que você me impõe? Será que você seria o que é hoje sem minha ajuda? Teria conseguido juntar algum dinheiro se não tivesse uma escrava dentro de casa, lavando, passando e cozinhando de graça para você? Sem falar em minhas costuras? Não precisa exagerar, Noêmia. Eu nunca lhe exigi nada e sempre valorizei seu serviço. Temos vivido bem até então. Não, você tem vivido bem. Eu sofro calada a falta que meus filhos me fazem. Não tive culpa pelo que aconteceu a Judite. Eu também sofri. Se há algum culpado é Romero. Foi por causa de sua esquisitice que nossa filha foi assassinada. Foi por causa de sua intolerância e de seu preconceito. Você espancou Romero, colocou-o para fora de casa e impediu sua volta. Foi por sua causa que ela morreu, Silas, não dele. Se você tivesse feito esforço para compreender seu filho, nada disso teria acontecido. Ele jamais teria ido parar naquele hospital e Judite não precisaria ter ido tirá-lo de lá. Ambos estariam em casa, sob nossa proteção, e talvez hoje pudéssemos todos estar vivendo felizes. Por que relembrar esses momentos tão difíceis agora? Já não basta tudo o que aconteceu? Basta. E foi por isso que quis ajudar Romero. Basta de indiferença com ele, de fingir que ele não existe e não é meu filho. Ele é meu filho, eu o amo e vou ajudá-lo enquanto puder, quer você queira, quer não. Silas olhou-a espantado. Nos últimos tempos, Noêmia estava muito mudada. Talvez ele não devesse ter sido tão duro com Romero. Talvez devesse ter permitido que ela o visitasse, que mantivesse contato com ele, embora não o quisesse mais em sua casa. Afinal, era mãe e as mulheres tinham uma tendência a ser excessivamente protecionistas
com os filhos e a desculpar todos os seus erros, devia ter entendido isso. Muito bem, Noêmia, tornou cauteloso. Quer ajudar seu filho? Vá lá, ajude. Mas precisava gastar todo o nosso dinheiro? Romero é jovem, está estudando medicina, como você mesma disse. Tem um futuro, sua vida está começando. Mas e nós? Já estamos no fim da vida. Não quero contar só com o dinheirinho da aposentadoria. Queria algo melhor para nós. Ele não teria futuro nenhum se fosse condenado por um crime que não cometeu. Muitos anos se passaram, as pessoas mudam. Romero deve ter tido muitas experiências. Como garantir que ele não tenha se desvirtuado para esse vício também? Isso é um disparate. Ninguém muda o caráter. Romero sempre foi uma pessoa decente. Por mais que goste de homens, jamais se aproveitaria de uma criança. E depois, o menino já falou a verdade. E você acha isso certo? Acha certo que seu filho ande por aí se deitando com outros homens? Já não sei mais o que é certo ou errado. Só o que sei é que o amor está acima dessas coisas. Posso não entender muito bem o caminho que Romero escolheu, mas ele é meu filho e vou tentar compreendê-lo e aceitá-lo da melhor forma que puder. Não acredito que você vá compactuar com uma imoralidade dessas. Não estou compactuando com nada. A vida de Romero só a ele interessa. Quanto a mim, no que me diz respeito, é meu papel de mãe. Já falhei com ele uma vez, Silas. Não quero falhar de novo. Silas calou-se pensativo. Não sabia mais o que dizer. Depois de todos aqueles anos, ainda guardava dentro de si enorme mágoa pelo que Romero lhe fizera. Mas o que Romero lhe fizera? Não lhe roubara nada, não o traíra, não matara ninguém. Por que então sentia tanta raiva? Por que Romero lhe frustrara as expectativas? Porque se tornara exatamente o oposto do que ele esperava que ele fosse. Silas construíra para si a imagem do filho perfeito, machão e viril. Como, depois de aceitar que Romero não se transformaria em nada disso? Que era homossexual mesmo, não porque fora violentado ou porque Mozart o iniciara naquela vida, mas porque estava em seu sangue, era parte dele. Fora para aquilo que nascera, era uma coisa difícil. Fitou a mulher com desgosto e ainda tentou rebater, embora sem muito ânimo. Mas e nosso dinheiro? Como faremos para nos manter na velhice? Romero, na certa, não vai nos sustentar. Se é só nisso que está interessado, não precisa mais se preocupar. Hoje mesmo depositei a quantia que saquei, com juros e correção. Abriu a bolsa e retirou o canhoto da guia de depósito e o papelzinho do saldo, estendendo-os para o marido. Silas apanhou-os e conferiu, indagando com visível assombro. Onde conseguiu esse dinheiro? Não importa, o que interessa é que o dinheiro foi depositado e você não tem mais com o que se preocupar. Vai ter dinheiro em sua velhice, embora fique sem o principal, que são o amor e a amizade de um filho. Virou as costas e foi para dentro. Já não tinha mais o que conversar. Dissera tudo o que Silas precisava ouvir e não estava mais disposta a ficar se repetindo. Daquele dia em diante, visitaria o filho quando quisesse, sem se esconder. Se Silas gostasse, muito bem. Se não, era problema dele. Não deixaria mais que ele a conduzisse, nem que mandasse nela. Silas, por sua vez, desabou no sofá, as últimas palavras da mulher, ainda ecoando em sua mente.
vai ter dinheiro em sua velhice, embora fique sem o principal, que são o amor e a amizade de um filho. O amor e a amizade de um filho, um filho. Aquilo não lhe saía da cabeça. No fundo, Noêmia tinha razão. De que adiantava levar uma vida relativamente tranquila, sem se preocupar com dinheiro, mas extremamente solitária? Não tinham netos e jamais os teriam. Judite estava morta e Romero era homossexual. Qualquer esperança de um neto estava perdida. Como seria quando ele e Noêmia estivessem bem velhinhos e não pudessem mais trabalhar? Como se sentiriam vivendo sozinhos naquela casa que se tornara um casarão vazia que ficara de filhos e de crianças? Será que conseguiriam suportar a solidão? Será que valia a pena continuar teimando em não aceitar Romero do jeito que ele era? Afinal, Noêmia tinha razão. Ele sempre fora um bom rapaz. Quando garoto, era estudioso e educado, e não havia quem não o admirasse. Porque agora tinha de ser diferente só porque era homossexual? Havia perdido todos os seus valores e passar a ser um marginal? Não. Seu filho não era um marginal. Continuava estudando, fazia até faculdade, tinha um ideal. Queria ser médico, ia salvar vidas. Haveria coisa mais bonita do que salvar vidas? Mas será que Silas conseguiria salvar a própria vida?